O grande desafio das próximas décadas será alimentar a crescente população mundial. A produção global de alimentos já dobrou nos últimos 40 anos, mas a maioria dos especialistas prevê que ela terá que dobrar novamente até 2050 para fazer frente à demanda. Porém, até lá, a população mundial pode passar de 7 para 9 bilhões de habitantes. Consequentemente, o consumo de produtos industrializados aumentará em ritmo acelerado. Uma alternativa para amenizar o impacto da falta de alimentos é a agricultura urbana. Esta iniciativa tem crescido em muitas cidades do mundo e pode ser uma ferramenta eficaz para combater a miséria, melhorar a segurança alimentar e nutricional de algumas comunidades urbanas e criar um habitat urbano melhor. Vamos entender como utilizar o espaço urbano para produzir alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. E conhecer alternativas de vida que têm na natureza o seu ideal de sobrevivência. Agora, no Ecoideias. A cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, tem uma comunidade que surgiu da agricultura urbana. A Veracidade é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que foi criada em meados de 2012 por um grupo de aproximadamente 50 pessoas. O objetivo desse grupo é transformar a realidade urbana através da agricultura e da reocupação ecológica. Djalma, como que nasceu a Veracidade? Então, a Veracidade ela nasceu de um sonho, né? Como quase tudo na realidade, o sonho é a matéria-prima da história. E a gente então teve um sonho comum aqui, né? Foram quase 50 pessoas que estiveram aqui na data da fundação, que aconteceu nesse local aqui, que um dia foi minha casa, eu morei até os 12 anos aqui, hoje é uma horta. As pessoas se reuniram para realizar um sonho comum, que é o sonho de uma cidade mais justa, uma cidade mais verde, uma cidade para todos e para todas, né? E a maneira de fazer isso, de fazer essa cidade vir à tona, é que inspirou o nome do espaço, né? Então a gente precisa ver a cidade, né? Ver uma cidade mais justa, ver uma cidade mais verde e tal. E aí esse espaço nasceu um pouco como a parte prática desse sonho, né? Porque quem sonha está dormindo e quem dorme precisa acordar. Quando a gente acordou, a Veracidade nasceu. Ela é a parte prática de um sonho de uma coletividade, né? De um grupo de pessoas que se dedica a transformar o meio urbano. E aqui a gente está num espaço, né, que pertence à sua família e que vocês reocuparam de maneira ecológica. Como que isso aconteceu? Hoje nós somos 9 pessoas morando aqui, né? Mais umas 10 ou 15 que frequentam quase cotidianamente o espaço, né? E o primeiro, assim, tem muitos pontos centrais, né? Mas um dos principais deles são as pessoas, né? Então, pessoas, mais boas ideias, mais trabalho, mais um método, né? Então esses 4 elementos, mais ou menos, foram os elementos que a gente usou para reocupar esse espaço. Nada acontece sem pessoas, então a gente encontrou pessoas dispostas a fazer essa história acontecer. Nada acontece sem trabalho, pessoas que estivessem dispostas a investir o trabalho delas, o tempo delas para também criar essa realidade. É o método, a gente usa um método chamado permacultura, né? Que é um método de criação de espaços mesmo, pautado na sustentabilidade. E aí esse é um método que tem tem vários preceitos que a gente utiliza aqui nesse espaço, depois a gente vai mostrar todo ele. E as boas ideias, né, que estão junto desse método, né? Ele já acompanha uma série de adaptações para um espaço urbano, tal, que a gente aplicou aqui desde que a gente começou esse trabalho. E hoje, quais são os principais projetos que fazem parte da Veracidade? Nós temos muitos projetos, né? A frente de trabalho é bem ampla, até porque a gente tem um desafio que é o de superar um pouco o senso comum do meio ambiente ou da ecologia, né? O pessoal, quando fala de meio ambiente e ecologia ou de natureza, já imagina o pessoal abraçado nas árvores, aquele ecologismo assim mais comum e tal. A gente também acredita nessa maneira de proteção e conservação da natureza como muito legítima e válida, mas a gente vai muito além disso, né? Então a gente vê que é muito importante também
ampliar esse conceito. Então, as nossas atividades elas vão um pouco para além do que o senso comum da natureza, do meio ambiente em geral vão, né? Então a gente não trabalha só com conservação e preservação, a gente trabalha com atividades formativas, com educação popular, com acesso à cidade. A gente também acredita que só a justiça é sustentável. E a gente vive num sistema injusto, né? Onde a gente tem uma série de problemas sociais e o homem que faz parte da natureza. Então a gente trabalha muito com essa transformação das relações humanas. Então, para fazer isso, a gente usa uma série de recursos, né? Desde cursos, formações, atividades, até campanhas, né? A gente trabalha bastante com compostagem, lançamos uma campanha recentemente chamada Giro, né? Um projeto nosso permanente sobre compostagem. Trabalhamos com organização popular, temos um projeto de distribuição de cestas orgânicas chamado CSA. A gente quer que esse espaço também seja um espaço modelo, é um outro projeto nosso. Temos um cineclube, que também é uma maneira de formar, né? E trazer discussões à tona. Então, várias atividades, principalmente nesse campo formativo e de sensibilização também. Em relação às hortas urbanas e à cesta orgânica, como que funcionam esses projetos? Tá. Bom, esse espaço aqui, a gente está perto da região central de São Carlos, tá? Então, é considerado uma horta urbana. E depois que a gente começou a fazer isso, a gente começou a reparar o número de terrenos ociosos, terrenos que não estão sendo aproveitados na cidade, que são muitos. Você dá uma volta aqui nos quarteirões, você vai ver vários deles, né? E a gente começou a buscar maneiras de reutilizar, né? Inclusive conversar com proprietários e tal. O problema é que a maneira como está conformada na sociedade permite esse tipo de coisa acontecer naturalmente. É normal as pessoas terem um terreno e esse terreno ficar parado. Mesmo com uma constituição que diz que todo terreno, toda propriedade e tal tem uma função social. Muitos terrenos não têm função social. Então a gente começou a buscar dar alguma função social para esses terrenos. A agricultura é uma maneira muito viável porque ela tem baixo custo inicialmente, né? Não é uma grande construção e tal, e ela tem um aproveitamento rápido de espaços, né? Então a gente começou a conversar com proprietários tal, e conseguimos alguns deles que se sensibilizaram para a questão e falaram, não, podem usar o terreno tal. E hoje a gente tem, além desse espaço, mais outros 2 aqui no perímetro urbano, né? Que não são nossos, mas estão cedidos para a gente, onde a gente está exercitando a agricultura urbana, né? Estamos plantando coisas e tal. E, junto com essa história, né, a gente começou a organizar dois polos, né, da sociedade que não estavam tão conectados, que é o polo da produção e o polo do consumo pautado na agricultura orgânica também, né? E a gente entrou num projeto chamado CSA, né, que é a Comunidade de Suporte à Agricultura. E começamos, então, desde dezembro do ano passado, com 40 pessoas, mais ou menos, 40 consumidores, que apoiam mensalmente a agricultura local, né? A gente tem um grupo de pessoas que mensalmente dá um valor estabelecido em grupo diretamente para os agricultores. E eles já têm uma segurança, uma certeza de que o que eles plantarem eles vão vender. Já está vendido, não existe isso, né? E a gente começou a fortalecer essa história, né? E como que você acredita que a agricultura urbana ela pode mudar tanto o espaço urbano, ocupando terrenos ociosos e também em relação à justiça social, né? Aproximando os alimentos das pessoas? O primeiro elemento positivo da agricultura urbana, na nossa opinião, é esse, né? Ter um elemento de sensibilização ativo ali, que as pessoas passam e veem as hortas, as árvores e tal, e começam a ter uma conexão ali mais prática, mais material com aquela realidade. O outro é ir contra essa lógica que hoje é uma lógica que domina, que é a lógica de permitir a especulação imobiliária em detrimento do direito das pessoas a uma alimentação saudável, à utilização do espaço. A gente vê assim como essas coisas têm 2 pesos e 2 medidas, né? A gente acha assim incrível que as pessoas possam ter 10 terrenos vazios enquanto 10 famílias não têm um terreno para morar ou para plantar. A agricultura concentrada num único espaço, enquanto a gente está passando por uma escassez de alimentos, ou uma escassez de alimentos orgânicos na mesa dos brasileiros e das brasileiras, tal. Então a agricultura orgânica ela tem esse potencial, né, de sensibilizar, utilizar o espaço e começar a reverter uma lógica, que é uma lógica aí bem perversa de sociedade, de construção da cidade, né? Depois do intervalo, vamos conversar com moradores da Veracidade, gente de diferentes locais, mas que têm um ideal em comum: trabalhar por um mundo mais ecossustentável. É já já, aqui no Ecoideias.
A Veracidade também agrupa pessoas de diferentes localidades que convivem em um mesmo ambiente, compartilhando experiências de vida e o dia a dia. Flávia, como que você conheceu a Veracidade e decidiu vir morar aqui? Bom, antes de morar em São Carlos, eu morei numa ecovila que trabalhava com permacultura. E quando eu vim para a cidade de São Carlos, eu já tinha esse interesse e comecei a buscar lugares que trabalhassem com esse viés. E através de alguns amigos em comum, me apresentaram aqui a associação e na hora me identifiquei com o projeto e já comecei a articular, a frequentar a casa até achar uma vaga mesmo para vir morar aqui. E como que vocês dividem o trabalho aqui na Veracidade? Que é todo voltado, né, para a ecologia. Como que é essa divisão de trabalho? Aqui na Veracidade a gente tem vários projetos, né, que às vezes chamamos de grupos de trabalho. E aí as pessoas vão buscando esses grupos através das suas identificações, até mesmo pessoais, né? Quem vem morar aqui já vem com uma preocupação ecológica, já se identifica com a proposta, então normalmente já se identifica com os grupos de trabalho propostos. E aí a gente vai vendo a disponibilidade de cada um e se envolvendo devidamente com cada trabalho. Vocês compram coletivamente? Como que é feita essa divisão na hora de consumir e também na hora de escolher o que é necessário aqui? Aqui em casa, na Veracidade, a gente compra tudo coletivamente. A gente tem umas contribuições mensais no campo financeiro, né? Cada um da sua contribuição, que é igual para todos. A gente define juntos esse valor, que vai ser a contribuição mensal, e a partir desse caixa comum, a gente compra tudo que é necessário para casa, desde pagar as contas até o que entra, como a alimentação e tal. A gente busca ter sempre uma alimentação orgânica dentro de casa e também a gente procura, por exemplo, com relação a arroz, a gente tenta comprar em grande quantidade, unindo não só a gente, mas outros coletivos, outros amigos que também gostariam de consumir um arroz mais interessante, mais orgânico, talvez até biodinâmico. E aí a gente compra todos juntos porque aí facilita não só a vinda desses produtos para cá, como barateia o frete e todo mundo fica feliz. E você que já morou em uma ecovila, você vê que é possível sim ter uma vida ecológica e ecossustentável vivendo em uma cidade? Com certeza. Eu acho que, bom, aí fazendo um pouco de propaganda da permacultura em si, né, eu acho que a permacultura ela traz muitas ferramentas para a gente transformar a nossa casa urbana mesmo, porque a permacultura vai pensar esse assentamento humano, né, que é a sua casa, o seu bairro, de forma eficiente, ecologicamente correto, que seja sustentável. Então tem muita ferramenta disponível hoje em dia para a gente transformar a nossa casa, por exemplo, independentemente de onde ela esteja localizada. Então, com certeza, é possível, e não só possível, como é urgente que todo mundo comece a ter mudanças de hábitos que favoreçam essa sustentabilidade, vamos dizer assim. Receber voluntários, pessoas de fora mesmo da cidade, de outros estados, é muito prazeroso, porque a gente sempre aprende muita coisa. De modo geral, são jovens ótimos, preocupados com o planeta, com o que vai sobrar amanhã para os filhos e para os netos. E isso é muito bom, eu perceber na juventude esse empenho em cuidar melhor do mundo, do planeta. E como que você mudou, que você sente que você mudou depois que você passou a viver aqui na Veracidade? Tem muito a ver com valores. Acho que a maior mudança mesmo é com respeito aos valores pessoais, a forma de se relacionar com o meio. Então, só o fato da gente utilizar diversas ferramentas como banheiro seco, como captação de água de chuva, a nossa preocupação com energia elétrica.
isso já faz com que a minha relação com o meio mude, porque na hora que eu vou consumir, eu já penso 2 vezes no que eu estou consumindo, o que eu vou comprar para aqui, o que eu vou trazer para dentro de casa. Quando eu vou tomar banho, é impossível não pensar no consumo de água. Então tudo isso vai transformando no seu olhar, na sua forma de se relacionar com o meio. Você já não vê mais as coisas como um recurso, senão como um bem. Isso acho que é interessante, acho que é isso que é a nossa proposta, é uma mudança de olhar, para um olhar cíclico, ver que tudo precisa começar e terminar junto. Depois do intervalo, a gente confere algumas dicas muito bacanas que podem ser utilizadas na sua casa. O Eco Ideias volta já! Como a sarça no deserto. Que tal aprendermos maneiras ecológicas de ocupar o espaço urbano? Djalma, uma das coisas mais curiosas aqui à primeira vista na sua casa é o banheiro seco. Como funciona esse banheiro seco? Legal, realmente o banheiro seco é bem visitado. Ele é super simples, na verdade, né? Ele é um banheiro que ao invés de usar água, ele usa matéria seca, no caso serragem, a gente usa aqui. E por isso que chama banheiro seco, né? Porque não seco. usa água, porque a cada descarga se desperdiçam de 6 a 20 litros de água. Exatamente, a gente tem um cálculo, né, de que durante um ano uma pessoa consome 15 mil litros de água para dar descarga. Essa quantia seria equivalente a 20 anos dessa mesma pessoa tomando água potável. Então, assim, é muita água que é utilizada para isso. E a gente também passa por uma situação onde, assim, xixi e cocô todo mundo faz, mas 1/5 da população só tem acesso ao saneamento. Então, o banheiro seco ele vem como uma alternativa para começar a trazer essas perspectivas de saneamento, um saneamento ecológico, que não desperdiça água e que, inclusive, transforma a matéria orgânica e devolve ela para a natureza. E um dos produtos da Veracidade são os minhocários, né? Como fazer um minhocário, Djalma? É super simples, dá para adaptar com as coisas que você tem na sua casa e tal. O ideal é você ter 3 caixas plásticas, né? Onde as minhocas vão ficar lá dentro e elas vão auxiliar o processo de decomposição ou de compostagem da matéria. Qual que é a função do minhocário? Você quer reaproveitar seus resíduos orgânicos, mas não tem terra, não tem quintal, mora num apartamento. Com o minhocário você consegue fazer isso. Então, dentro da sua lavanderia ou de uma área do seu apartamento, você tem lá as 3 caixas, vai colocando a matéria orgânica dentro da primeira delas e as minhocas vão te ajudando ali a comer aquela matéria até ela se transformar em humus. E depois que ela encheu, você troca elas, a que está vazia passa para cima e você continua o processo porque elas são furadas, então as minhocas passam pelos furos. E a última caixa é onde ficam os líquidos, né? Tudo ali que vai pingando tal, vai se acumulando nessa última caixa que tem uma torneira para depois drenar. Esse líquido a gente chama de biofertilizante, que é o nome chique dele, ou chorume de minhoca, e ele também tem muitos nutrientes, a gente usa para agricultura, dilui 1/10 e aplica nas plantas. Seria a adubação orgânica? É uma técnica de adubação orgânica. Bom, a gente, como coletivo, a gente trabalha com as nossas reuniões abertas todas as segundas-feiras, né? Para que quem se interessar pelos nossos projetos pode chegar, trocar ideia e começar a trabalhar junto com a gente, seja na parte de compostagem, seja alguma parte de plantio ou nos trabalhos de educação ambiental. E há alguns anos a gente está cadastrado no UF, né, que é uma rede internacional de trabalho voluntário em agricultura orgânica, em que as pessoas procuram e quando nos encontram se comunicam para ver se a gente tem alguma vaga. A gente já recebeu
já faz alguns anos que a gente vem recebendo voluntários de diversos países que vêm passar uma temporada, algumas semanas aí, para trabalhar em horta, para trabalhar em algum projeto de reflorestamento que a gente tem aqui, né? Bom, as pessoas vêm, elas doam o seu tempo de trabalho e em troca a gente fornece estadia e alimentação gratuitamente, né? E também existem algumas outras trocas, às vezes a gente tem pessoas que vêm aqui e contribuem com a alimentação também, mas é bem isso, né? As pessoas ficam aqui, a gente fornece essas condições mínimas e as pessoas fortalecem os trabalhos que a gente tem cotidianamente. E que dica você daria para quem quer trazer a natureza para mais perto de si e vive ali na cidade, às vezes num espaço pequeno? Como fazer para se tornar mais ecossustentável no ambiente da cidade? Legal. Acho que a primeira coisa é pensar que o homem não está afastado da natureza, uma coisa que nos ensinaram, que nos fazem crer, né? De que a natureza está de um lado e o homem está do outro. A gente tem fatores que nos diferenciam de outros seres, mas o ser humano faz parte da natureza. Começar a pensar dessa maneira, assim, já contribui para a gente se inserir nesse ciclo. E a segunda dica que eu dou é que a sustentabilidade não é um estado, ou você é sustentável ou você não é, ela é um processo, ela é um caminho, ela leva tempo e você pode ir adequando a sua vida a técnicas de sustentabilidade. De acordo assim, com a sua demanda, com a sua realidade, com a sua disposição, você pode começar a adaptar essas técnicas. Por exemplo, ter um minhocário, ter um banheiro seco. Banheiro seco já é mais complicado para alguns, mas você pode ir caminhando nesse processo que é a busca pela sustentabilidade. Então ter isso como um horizonte, né? Para se conectar com a natureza a gente precisa ter esse horizonte, né? Não achar que ele é um momento que você chegou e acabou. E, Djalma, para quem quer saber mais sobre a Veracidade, quer conhecer projetos ecológicos, quer trocar uma ideia, como fazer? Qual o contato de vocês? Pode nos visitar aqui, né, na Rua Dona Ana Prado, número 501, aqui em São Carlos, perto do centro de São Carlos. Pode nos telefonar também. A gente tem um telefone fixo que é o 3372-3369. Pode entrar no nosso site, o www.veracidade.eco.br, ou nos escrever também, veracidade@veracidade.eco.br, e marcar uma visita, e está aberto mesmo para receber as pessoas. E depois dessa visita super bacana a São Carlos, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!